desejo é que a presença de Deus continue sobre a sua vida. Queridos, fiquem de pé em nome de Jesus. Levante a sua mãozinha assim para cima, em reverência a Deus. Feche seus olhos. Pai, está aqui o teu servo, está aqui os teus filhos, Senhor. E nós queremos, meu Deus, não te apresentar a Ele, porque tu já conheces Ele, Senhor. Mas apenas, meu Deus, em oração, colocar diante do Senhor. E que a tua manifestação do teu Santo Espírito continue nesse lugar, Senhor. Usa o teu servo, usa o teu filho, aquilo que o Senhor já colocou na mente e no coração do teu servo. Que não abrir e fechar os lábios do teu Santo Filho, o Senhor traga a palavra rema. E o Senhor tem liberdade, meu Deus, para ser uma graça diferenciada. O Senhor tem liberdade, meu Deus, para usar o teu servo. Ele está aqui como canal de bênção para a minha vida. Ele está aqui como canal de bênção para toda essa igreja. E nós viemos aqui, meu Deus, para abrir o nosso coração e que o Senhor possa nos ajudar. E ministra, meu Deus, sobre nossas vidas. Nós aceitamos a ministração dos céus através do teu servo. E no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós queremos, meu Deus, te agradecer nesse momento pelo vida do teu santo servo. E você pode dizer amém. Amém. Glória a Deus. A paz do Senhor. Amém. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 11, capítulo 12. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12. Se encontraram, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Meus irmãos, eu quero, nesta última noite do Congresso de Jovens Metanoia, agradecer a Deus em primeiro lugar por esta rica oportunidade que Ele me concede de estar ministrando Sua palavra. Agradecer também aos pastores anfitriões, pastor Elielson, pastora Joquebede. Agradecer também a esta igreja, aos irmãos que recebem a palavra de Deus de bom grado. Esta era uma das características da igreja primitiva. Todos eram unânimes, perseveravam na doutrina dos apóstolos. Que persevera na doutrina dos apóstolos? Tudo que os apóstolos pregavam, cada pessoa vivia. Cada pessoa tomava posse daquelas palavras e aplicava no seu dia a dia. Este é o segredo de uma igreja vitoriosa. E é muito satisfatório quando nós pregamos e o povo, sem flecha, por favor, eu tenho fotofobia. E o povo absorve, o povo recebe de bom grado e aplica isso para a sua vida. Aquilo que o pastor falou, aquilo que o pregador falou, e a pessoa absorve. Isso que é edificante. Amém? Ontem nós pregamos matemática baseada dentro deste tema, metanoia, que é renovação da mente. E ontem nós falamos, já que é para sermos vencedores, por que existem pessoas que fracassam? E a nossa temática de hoje vai ser as 5 marcas de um vencedor. Amém? As 5 marcas de um vencedor. Vamos ler o texto oficial, Romanos capítulo 12,
versículo 2: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Sem perda de tempo, Apocalipse capítulo 3, versículo 7, perdão. Apocalipse capítulo 3 e o versículo 7, que nos diz assim: e ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve isto, diz: o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Amém? Agora, fique com a sua Bíblia aberta em 1 Samuel capítulo 17. 1 Samuel capítulo 17. E desde já eu compartilho com os amados irmãos esta carta de Romanos. O apóstolo Paulo escreve de forma brilhante, nos explicando o que é o Evangelho. E é interessante que em toda a carta de Paulo, ele começa com a doutrina, ele começa com o ensino, e depois do ensino, ele termina com a ética. Ou seja, primeiro a doutrina, o ensino, depois a prática. Do capítulo 1 até o capítulo de número 11, Paulo faz doutrina. Ele ensina a igreja. Ele prega ensinando a igreja. A partir do capítulo 12 já é vivência, prática, obediência, praticidade, aplicabilidade. Então, a partir do capítulo 12, Paulo já não transmite nenhum ensino, mas ele já faz o quê? Recomendações. E ele começa este capítulo falando sobre como deve ser o nosso proceder, como deve ser as nossas ações. Então, o crente é uma pessoa que vive neste mundo com a mente renovada. A mente renovada, um novo entendimento, uma nova perspectiva. Ou seja, existem muitos intelectuais, ou existiram muitos intelectuais, mas ninguém é mais intelectual do que o crente. Existem, por exemplo, os iluminados, a era do iluminismo, que foi a era dos grandes filósofos que revolucionaram a história, os grandes inventores. Mas eu digo para vocês com toda a clarividência: ninguém é mais iluminado do que o crente. Porque Jesus que disse: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Então o crente tem um entendimento que ninguém nesta terra tem. Porque a Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9: os olhos nunca viram, os que os ouvidos jamais ouviram, e jamais entrou no coração do homem, são as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus, pelo seu Espírito, nos revelou, porque o Espírito prescruta as coisas de Deus. Então, coisas que a mente humana não consegue decifrar, porque é natural. 1 Coríntios 2, versículo 14 diz que o homem natural não entende as coisas do Espírito, porque as coisas do Espírito se discernem espiritualmente. Então, para entender as coisas do Espírito, tem que ter um novo entendimento. É por isso que a Bíblia diz que o mundo está em trevas. O que é estar em trevas? É um mundo sem Deus, é um mundo sem entendimento de Deus. Você está na luz, porque hoje você tem um novo entendimento de Deus. E eu tenho uma notícia para você: nós somos mais que vencedores.
Além de iluminados, nós somos vencedores em Cristo Jesus. Amém? Portanto, meus irmãos, eu quero aqui deixar registrado estas marcas, e eu tenho certeza que vai marcar sua vida. Mas antes de trazer esta temática para o teu coração, o inimigo ele vai fazer de tudo para você não prestar atenção. E se você não prestar atenção, a palavra ela não vai entrar. E se a palavra ela não entrar aqui, você não vai ser vitorioso nesta noite. Então eu quero te convidar, quando aquele irmão for cochichar, sabe, falar no teu ouvido, faz assim dele, vamos ouvir a palavra. Eu quero ser abençoado nessa noite. Eu quero crescer nessa noite. Eu preciso receber essa palavra. Se você vê aquele irmão durante o sermão, vai ficar assim. Aí o pregador está aqui, o pregador orou a tarde toda, buscou a Deus, aí aquele irmão está, sabe, e isso contagia, né? É incrível, fica assim, cuidado para não entrar um mosquito aí na sua boca, viu? Você de repente vai abrir essa boca aí, vai entrar uma mosca desse tamanho e você vai ficar engasgado para você acordar. Então acorda nessa noite. Deus quer te abençoar. Deus quer fazer coisas grandes na sua vida. Outra coisa que você precisa evitar neste momento é transitar na igreja. Não transite na igreja. Não ande para lá, não ande para cá. A Bíblia diz: quando entrares na casa do Senhor teu Deus, guarda o teu pé. Então, se posicione nesta noite. Eu não estou aqui como um profissional. Eu estou aqui como pregador do Evangelho, como homem de Deus, para abençoar a sua vida. E eu quero neste momento chamar a atenção da igreja. Os irmãos já abriram em 1 Samuel capítulo 17, sim? Sim? Amém. 1 Samuel capítulo 17. Eu quero neste momento dar algumas palavras-chave, certo? Eu quero dar algumas palavras-chave, e estas palavras que eu vou estar trazendo nesta noite vai lembrar as palavras de Jesus quando disse: eis que tem a chave de Davi. Eis que tem a chave de Davi. A porta que eu abro ninguém fecha, e a porta que eu fecho ninguém abre. Pergunta: por que Jesus não disse: eis que eu tenho a chave de Abraão? Por que Jesus não diz, não pergunta: eis que eu tenho a chave de Jacó? Eis que tenho a chave de Moisés? Mas justamente, eis que tem a chave de Davi. Será se Abraão não foi tão vitorioso como Davi? Será se Moisés não foi tão vitorioso como Davi? Porque, queridos irmãos, Davi, à luz da Bíblia, ele é a pessoa perfeita que representa o símbolo de vitória. É a pessoa perfeita que representa o símbolo de um vencedor. E é por essa razão que Jesus diz: eis que tenho a chave de Davi. E eu quero falar algumas chaves que Davi tinha, que o tornou um vencedor, que fez dele o homem que ele se tornou. Mas o que ele tinha, pastor? Qual era o seu segredo? Se eu lhe contar nessa noite, você não vai acreditar. Este segredo, essas chaves, foi o que fez ele ir longe. E eu quero lançar aqui algumas palavras para que vocês anotem. 1 Samuel capítulo 17, versículo 30, a gente vê ele com 5 pedras lisas do ribeiro. 1 Samuel 17, 30 em diante, ele estava com 5 pedras lisas do ribeiro. Outra coisa que ele tinha em sua mão era um alfoge e um cajado. Apenas estas 3 coisas. 5 pedras lisas, ele tinha um alfoge,
e tinha também um cajado. Em outros versículos, a gente encontra no capítulo 18 de 1 Samuel. E no capítulo 18, ele faz a amizade com Jonatas, herdeiro do trono, filho de Saul. E quando ele faz a amizade com Jonatas, Jonatas lhe concede 3 presentes. O primeiro presente, uma capa, anotem. Segundo presente, uma espada. E o terceiro presente, um arco. Nesses 3 presentes, Jonatas concede a Davi. Ele também recebeu algo do profeta Samuel. Está registrado no capítulo 16. No capítulo 16, o profeta Samuel recebe a ordem do Senhor. E o Senhor lhe disse: até quando estarás preocupado com Saul? Eis que eu já separei um homem segundo o meu coração. Pega a tua botija de azeite e vai para Belém, porque ele está lá, o meu novo ungido, o meu novo servo, o meu novo escolhido, o meu escolhido. E o que ele recebe do profeta Samuel? Ele recebe a unção. Ele recebe a unção. E preste atenção, queridos irmãos. Eu preciso organizar aqui o pensamento para que você acompanhe. Eu preciso nesta noite pegar todos esses simbolismos para que você perceba que foram eles o segredo de Davi, o segredo que o fez ser um derrubador de gigantes. Se você abrir a Bíblia em 2 Samuel capítulo 21, versículo 15, está registrado que Davi não somente derrubou Golias, mas ele também derrubou outros gigantes em sua trajetória de vida. E aqui neste texto que eu vou estar compartilhando, estes foram seus segredos. Então a gente vê que o primeiro acontecimento que mudou a vida de Davi foi a unção que ele recebeu da parte de Deus, por parte do profeta. Amados e queridos irmãos, eu posso garantir que Davi era uma pessoa comum como todos nós. Davi era uma pessoa simples como todos nós. Mas a partir do dia que Davi recebeu aquela unção, ele não foi mais a mesma pessoa. Depois daquele dia que ele recebeu aquela unção, que ele foi ungido com óleo, que ele foi ungido com aquele cálice, eu entendo a razão dele ter escrito os Salmos capítulo 23 e o versículo de número 5 que disse: e unge-me a cabeça com o óleo da unção, e o meu cálice transborda. Naquele dia em que ele foi ungido diante dos seus irmãos, que ele foi ungido diante de toda a sua família, que o profeta pegou a botija de azeite e derramou sobre a sua cabeça, a palavra do Senhor nos diz que o Espírito Santo se apossou de Davi. E a palavra, o verbo se apossar, é quando você pega uma criança nos braços e carrega esta criança. Este é o sentido. Sabe o que isso significa? Que quando uma pessoa ela recebe a unção do Espírito, é como se o Espírito Santo estivesse se apossando desta pessoa. É como se o Espírito Santo estivesse abraçando esta pessoa. A palavra do Senhor nos diz que quando Sansão ele era possuído pela presença do Espírito Santo, ele tinha uma força sobrenatural para vencer os seus adversários. Ele tinha uma força sobre-humana para vencer os seus inimigos. Quando a unção do Espírito se apossa de nós, quando a unção do Espírito se apossa na nossa vida, a gente não vira mais um ser natural nesta terra. Quando o Espírito se apossa das nossas vidas, quando a unção ela pega o crente,
ela tira toda a timidez deste crente, ela tira toda a incapacidade deste crente, porque a unção do Espírito, ela produz na vida deste crente habilidades. A palavra de Deus nos diz em Êxodo capítulo 34 que o Espírito do Senhor desceu sobre Jazael e ele recebeu habilidades para fazer artifícios. Quando a unção de Deus pega a vida deste crente, este crente começa a ter habilidades. Eu não sei, mas aquilo que não foi desenvolvido na sua vida, quando o Espírito Santo começar a te pegar, ele vai desenvolver, ele vai fazer crescer, ele vai fazer prosperar. Quando a unção do Espírito pega a vida do crente, dá coragem para este crente, dá ousadia para este crente fica destemido, este crente fica corajoso, ele vai para cima dos problemas, ele vai para cima dos obstáculos. Quando esta unção pegou Davi estava no pasto pastoreando a ovelha, e diz o texto que veio um urso, depois veio um leão, ele pegou na barbatana do urso e arrancou a ovelha da boca do urso, depois ele arrancou a ovelha da boca do leão. Sabe o que isso significa, queridos irmãos? Que quando a unção do Espírito está sobre a nossa vida, nós não temos medo de cara feia. Quando a unção do Espírito está sobre as nossas vidas, nós não temos medo de ameaça. Quando a unção do Espírito está sobre as nossas vidas, nós não temos medo de levante. O homem cheio do Espírito não teme o levante do inferno, não teme o levante das trevas, porque está escrito em Mateus capítulo 17, capítulo 16, versículo 18, que sobre esta pedra edifiquei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A palavra de Deus diz em Atos capítulo 9, versículo 31, que quanto mais a igreja era perseguida, mais a igreja crescia, mais a igreja avançava. Eu lhe convido nesta noite a levantar a sua mão, aleluia. É por isso, meu querido, que o segredo para vencer a obra do diabo, o segredo para vencer a obra de Satanás, é ser cheio da unção, é ser cheio do Espírito, porque quando você é cheio do Espírito, você não teme. Quando você é cheio do Espírito, nada te segura. Quando você é cheio do Espírito, nada te atinge, porque a Bíblia diz que contra ti se levantarem por um caminho, por 7 caminhos fugirão da tua presença. Quem quer esta unção? Quantos querem esta unção? Quantos querem esta unção? Glorifique a Deus. Glorifique a Deus nesta noite. Atos capítulo 10, versículo de número 38. Porque Deus ungiu a Jesus de Nazaré, e este andou por toda parte, curando os enfermos e libertando os oprimidos, porque Deus era com ele. Aleluia, aleluia, aleluia. Levante esta mão, jovem, porque hoje a unção de Deus está te pegando aqui neste culto. A unção de Deus está te enchendo aqui neste culto. A unção de Deus faz os covardes se tornarem corajosos. A unção de Deus faz Pedro, que era Simão, que era vara frágil, aquele que negou Jesus por 3 vezes. A unção pegou este Pedro em Atos capítulo 2, e ele se levantou entre os 12 no dia de Pentecostes, dizendo: estes homens não estão embriagados como vós estáis pensando, sendo esta a 3ª hora do dia, segundo a profecia do profeta Joel. Eis que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e sonharão os vossos mancebos. Aleluia, aleluia. Aquele Pedro não era mais comum, ele era tão cheio do Espírito que quando ele andava, até a sua sombra curava os enfermos. Quando era projetada, este Pedro, quando foi lançado num cárcere, lá em Atos capítulo 2, ele pega no sono e dorme, e depois o anjo do Senhor vem, e as portas começam a se abrir automaticamente. Sabe por que ele dormiu, mesmo sabendo que no outro dia ele estava sob ameaça de morte? Porque ele estava cheio da unção de Deus. Quando você está cheio da unção de Deus, podem colocar até uma arma na tua cabeça, podem até te ameaçar, mas você não tem medo, porque você está na autoridade do Espírito, você está na autoridade da presença do Todo-Poderoso. A unção
Se você quer vencer, diga desta forma: Senhor, enche-me da tua unção, enche-me do teu Espírito, porque só a unção faz a gente suportar as pressões da vida, só a unção faz a gente suportar as dificuldades da vida, as adversidades da vida. Mas, queridos irmãos, quando a gente fala da unção, essa unção que é o símbolo do azeite, o azeite, segundo a Bíblia, ele é feito para diversas utilidades. O azeite servia para manter a lâmpada acesa, a chama acesa. É o que a Bíblia diz em Êxodo 27, versículo 20, se me falha a memória, que a chama não poderá se apagar. Então ali, a chama, o azeite, era o combustível. A unção é o nosso combustível. 1 João 2, versículo 19. Muitos que eram dos nossos saíram, porque nunca foram. Mas vós tendes a unção do Santo. Vós tendes a unção do Santo. O que faz você permanecer aqui não é porque aqui tem jovem, não é porque o pastor Elielson, a pastora Joquebede são pessoas legais, mas o que faz você permanecer aqui é a unção do Santo, a unção do Espírito. Porque eu digo com toda clarividência: se essa unção sair desse lugar, esse lugar perde a graça. A unção, pastor, nos torna até bonitos, atraentes. Sabe por que as pessoas gostam do Senhor? Por causa da unção. Mas quem perde essa unção, perde a graça, fica antipático, fica insuportável. Quem perde essa unção, perde a beleza. E Efésios capítulo 5, versículo 4: e vós caístes da graça. Quem perde a graça, vira desgraça. É por isso que tem muitos sem unção, perderam a unção, perderam a glória. E Hebreus capítulo 6, versículo 4 diz que é impossível outra vez renová-los. São pessoas sem vidas, andam, são zumbis, não tem mais alegria dentro delas. Mas nesta noite, o Espírito do Senhor está pegando na tua mão direita, e o mesmo Espírito que disse para o profeta Ezequiel: levanta-te e põe-te em pé, porque eu quero falar contigo. Aleluia. Deus não fala com quem está caído. E é por isso que quando Deus ele tem para dizer alguma coisa, quem está caído ele levanta e fala. Ele levanta e fala. Hoje, tudo aquilo que estiver morto na sua vida, a unção vai trazer a vida de volta. A unção vai fazer reviver. Porque a palavra do Senhor diz, Efésios capítulo 5, versículo 14: levanta-te entre os mortos, desperta do que dormes, e a luz de Cristo te ilumina. Quem pode levantar a mão com temor? 1 Coríntios 10, versículo 12: aquele que está de pé, tome cuidado para que não caia. Qual é o segredo, pastor? Qual é o segredo? É pedir para Deus segurar na tua mão. Senhor, não me deixa cair, não deixa eu perder essa unção, não deixa eu perder a tua glória, não deixa eu perder a tua presença. Não deixa, não deixa, não deixa, não deixa, não deixa. Davi tinha
Davi, na minha opinião, foi um dos homens que mais amou a palavra de Deus. Quer ser bem sucedido? Palavra. Leia a palavra. Escute a palavra. Obedeça a palavra. Não existe outra receita. Não existe outro método. Deus disse para Josué, capítulo 8: não se aparte de ti este livro da lei. Nele medita de dia e de noite. Quer ser bem sucedido? Lê a Bíblia. Escuta Deus falar. Quer ser bem sucedido? Olha o que Davi disse. Davi estava preocupado com a juventude. Senhor, como purificar o jovem o teu caminho? Salmo 119, versículo 9. Aí o Espírito responde: observando a tua palavra. Você precisa de direção de Deus para a sua vida? Você precisa de orientação? Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Você está desanimado? Você está sem força? Mateus capítulo 4, versículo 4 nos diz que nem somente de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E o que representa cajado, pastor? Davi tinha um cajado. O cajado representa a palavra de Deus. O cajado é o símbolo da palavra de Deus. Agora o que é interessante é que aquele cajado de pastor, aquele cajado vinha do pau da amendoeira, do galho da amendoeira. O cajado de pastor era vindo de lá. E é interessante que a palavra de Deus nos diz que houve um dia em que a vara de Arão, o cajado de Arão, floresceu. E dessa vara de amendoeira nasceu uma flor. E essa flor, ela tinha um gosto amargo e tinha um gosto doce. E Deus, quando falou ao profeta Ezequiel, mandou ele mastigar um pedacinho do livro. E ele disse que o livro tinha um gosto doce, mas depois o seu efeito foi amargo. A palavra de Deus, ela é doce, e a palavra de Deus, ela é amarga. Essa palavra, ela te conforta, mas ela também te exorta. Essa palavra, ela te alegra, mas ela também te entristece. Esta palavra, ela te fortalece, mas ela também te deixa, às vezes, atento. Nem sempre a palavra vai te agradar, mas em todas as circunstâncias, a palavra do Senhor vai te fazer bem. Diga comigo, unção, cajado. 1 Samuel capítulo 18, agora a amizade de Davi com Jonatas. E Jonatas simpatiza com Davi. A alma de Jonatas se liga à alma de Davi. Deixa eu ver quem lembra. Quais foram os 3 presentes que Jonatas deu a Davi? Capa, espada e arco. Capa, espada e arco. Você sabia que a amizade, nós precisamos de amigos. E quem tem amigos tem capa. Quem tem amigos tem espada. Quem tem amigo tem arco. O que a espada faz? A espada protege, defende. Amigo te defende. Amigo te protege. Davi tinha isso. Ele tinha um amigo. Mas ele não somente tinha um amigo que estava ao seu lado, mas ele também tinha Samuel, que era amigo dele. Ele tinha a sua primeira esposa. Ele tinha a sua segunda esposa, que era Mical.
Ele teve a sua primeira esposa, que foi a filha mais velha de Saul. Então ele tinha estas pessoas. E o que é o arco? O arco, ele desforra a flecha. Davi, em muitos momentos da sua vida, ele teve escape. Amigo te dá escape. Mas é interessante, queridos irmãos, que Jonatas, quando faz essa aliança com Davi, ele faz um pacto com Davi. Ele disse assim para Davi: no dia que eu assumir o trono, eu passo o trono para você. E isso, pastor Elielso, gerou uma segurança, uma certeza que Davi era um homem chamado por Deus e que ele tinha promessa de Deus. E ele estava com este pacto, com essa certeza, com essa segurança. Mas em 1 Samuel capítulo 30 morre Saul e morre Jonatas. E agora? Jonatas morto. O que seria de Davi? Preste atenção no que eu vou lhe dizer. Às vezes é Deus que permite que laços se rompam. Às vezes é Deus que permite que amizades acabem. Às vezes é Deus que permite que pessoas com quem você conta, que pessoas com quem estão do seu lado, saiam da sua vida. Porque se Davi assumisse o trono com Jonatas vivo, não seria exaltação de Deus. Você está entendendo? E tem coisa que Deus permite na sua vida para você concluir. Foi Ele. Foi Ele. Foi Ele. Foi a mão dele. A mão dele me sustentou. A mão dele me manteve de pé. A mão dele. Talvez você está aí ferido, machucado, porque fizeram promessa para você, disseram coisas extraordinárias para você, e todo mundo que te prometeu foi embora, todo mundo que te prometeu se afastou de ti. Mas eu quero dizer, aleluia, em Mateus capítulo 17, quando Jesus Cristo estava ali no Monte Tabor, que é o Monte da Transfiguração, aparece Elias, aparece Moisés. Os discípulos disseram assim: vamos construir uma tenda agora, mestre, e vamos morar aqui, a gente não precisa descer mais. E ao dizer estas palavras, Elias desaparece, Moisés desaparece, mas o rosto de Jesus Cristo se transfigura e fica mais brilhante do que o sol. E o Pai lá do céu disse: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Sabe o que isto representa? Que Moisés não vai ser para sempre, Elias não vai ser para sempre, amigo não vai ser para sempre, pai e mãe não vai ser para sempre, recursos humanos não vão ser para sempre, pessoas com quem você conta não vai ser para sempre, mas aquele que é ontem, hoje e permanece para sempre, Jesus Cristo, Ele é para sempre na sua vida. Por isso não temas nesta noite se o recurso está acabando. Não temas nesta noite se a fonte do querido está esgotando. Não temas nesta noite se o corvo não veio no horário certo. Aleluia! É hora de se levantar, é hora de seguir novos horizontes. A tua jornada não acaba aqui porque o corvo não veio. A tua jornada não acaba aqui porque não tem mais viúva
Golias. Foi usar as armas de Saul, mas as armas de Saul não funcionaram. Então, ele pegou 5 pedras lisas do ribeiro. 5 pedras. Mas veja, a Bíblia ela dá detalhe: 5 pedras lisas. Quem é pastor não pode usar pedra pontuda para entendeu? Porque a pedra pontuda não acerta o alvo. Tem que ser pedra lisa. E como é que essa pedra se torna lisa? As ovelhas, quando vão beber água no rio, elas, olha para cá, irmão, elas pisam nas pedras. Enquanto as pedras estão sendo pisoteadas pelas ovelhas, com o tempo, aquelas partes pontudas, corcovadas, vai ficando redonda, vai ficando lisa. Preste atenção. Quando Deus Ele te chama, Ele permite que as circunstâncias esmaguem você. Ele permite que você passe na casa do oleiro. E na casa do oleiro não são acidentes, mas são propósitos. O vaso cai nas mãos do oleiro. O vaso não caiu porque o oleiro se descuidou, mas o vaso caiu porque o oleiro não se agradou do vaso. E no original ele jogou o vaso no chão. Porque Deus, Ele humilha quem quer, Ele exalta quem quer. É o que diz a sua palavra. E a Bíblia diz que numa casa há muitos vasos. Há vasos de barro, há vasos de prata, há vasos de ouro. Mas olha o que é interessante. Isso está escrito em 2 Timóteo capítulo 2 versículo 20, se não me falha a memória. Mas lá em 1 Coríntios capítulo 4 versículo 8, que Deus guarda os seus tesouros em vasos de barro. Deus guarda os seus tesouros em vasos de barro. Você pode ser de barro, mas você tem tesouro dentro de ti. Você pode ser de barro, mas você tem o poder do Espírito Santo sobre a tua vida. Você tem os dons espirituais de Deus sobre a sua vida. E a pedra vai sendo pisoteada, até ficar lisa. Depois de tanto tempo que ela fica pisoteada, ela então é preparada para o fogo do pastor, para ser arremessada. Então essa situação está te humilhando, essa situação está te oprimindo. É tanta humilhação que você carrega. Mas receba esta palavra de Deus. O pastor dos pastores, uma hora que vai te colocar no alfoge e vai te arremessar no alvo da vitória. Suporta essa humilhação, suporta o começo. Todo começo é difícil, mas suporta. Você é uma pedra lisa do ribeiro. Enquanto você está sendo pisoteado pelos problemas, pelas circunstâncias, Deus está tirando coisas que lhe não se agradam. Deus não vai te exaltar de qualquer jeito. Deus só vai te exaltar quando você estiver pronto. E quanto mais pisado você for, quanto mais esmagado você for, mais preparado você estará. Aí talvez você diga assim: mas por que Deus não levanta fulano? Fulano é tão talentoso, fulano tem tanta capacidade. Porque ela tem coisa muito pontuda, tem coisa que ainda não está pronta. Eu disse quantas pedras? 5. E a mensagem de hoje é as 5 marcas de um vencedor. Número 1. Todo vencedor é um sonhador.
o que sonho tem a ver com pedra, pastor? A Bíblia diz em Gênesis 28 que uma pedra se tornou o travesseiro de Jacó. E quando a gente vê a palavra pedra na Bíblia, a gente sabe que pedra é aquilo que machuca. Em Atos capítulo 7, Estevão foi apedrejado. Há pedras que vêm como calúnia, há pedras que vêm como difamação, há pedras que vêm como palavras, sabe, de derrota, de afrontas. São pedras. E você que está presente aqui nessa noite, jovem, você sabe. Às vezes a pedra pode estar dentro da tua casa. Às vezes a pedra pode estar dentro da tua escola. Existem pedras de tropeço. Mas Deus está te mandando dizer nesta noite, mesmo que hajam pedras no teu caminho, faça como Jacó, pega esta pedra e faz dela o teu travesseiro. Não deixa de sonhar por causa de pedras, mas pega esta pedra e dorme em cima dela, descansa no Senhor, não olha para as circunstâncias, não perca a tua capacidade de sonhar. Sonhe, acredite, mesmo que diga que é utopia, mesmo que diga que não vai acontecer, mas eu tenho algo de Deus para você nesta noite. O sonho é o maior indicador do dedo profético de Deus na nossa vida. Quando você sonha, é Deus te inspirando para confirmar a promessa que Ele tem contigo. Eu não sei qual é o teu sonho nesta noite, mas uma coisa que eu quero lhe dizer: sonhar faz bem. Os sonhos, existem dois tipos: os noturnos e os diurnos. Noturno é quando você vai dormir agora. O cérebro passa a ler o teu subconsciente, e o subconsciente passa a produzir imagens. Ali está sendo processada a tua memória, coisas que você não lembrava mais. Isto serve para o teu desenvolvimento, para a tua maturidade. A cada noite de sono, você amanhece mais maduro e mais decidido do que fazer da vida. Mas existem os sonhos diurnos, daquele do nosso cotidiano. É o famoso sonhar acordado. Esse sonho faz você chorar, esse sonho faz você sorrir. Este sonho anima o escritor, este sonho inspira o poeta. A presença deste sonho torna os miseráveis em reis, mas a ausência destes sonhos torna os reis em miseráveis. A ausência destes sonhos torna os jovens em velhos, mas a presença destes sonhos torna os velhos em jovens. Por isso, nesta noite, sonhe, acredite. Mas o diabo, ele quer matar os teus sonhos. O diabo, ele quer matar os teus projetos. E o que é interessante, queridos irmãos, que José do Egito, ele herdou esta mesma capacidade do pai. Que capacidade é esta? A capacidade de sonhar. Ele também sonhou. Mas o sonho de José incomodou seus próprios irmãos. Se os teus sonhos estão incomodando, é hora de você acreditar neles. José sonhou, o padeiro sonhou, o copeiro sonhou, até Faraó sonhou. Mas os irmãos de José não sonharam, porque crítico não tem capacidade de sonhar. O crítico é um frustrado na vida. Crítico não sonha, crítico não se inspira, crítico está morto. Mas José sonha.
E os críticos estavam ali, de plantão, para matar o sonho de José. Mas nesta noite eu quero lhe dizer, irmão, que Deus realiza sonho. Deus realiza sonho. A Bíblia diz que Jacó sonhou com a escada, e os anjos de Deus subiam e desciam, subiam e desciam. Sabe o que eu aprendo com este versículo? Que anjo não está no céu, os anjos estão aqui na terra. Porque se os anjos estivessem no céu, eles desciam e subiam. Mas o texto diz que eles subiam e desciam. Aliás, eles subiam e desciam, subiam e desciam. Sabe por que eles sobem? Porque eles estão aqui conosco, eles estão presentes. A Bíblia diz em Salmos capítulo 34, versículo 7, que os anjos do Senhor estão acampados ao redor daqueles que o temem. Então receba esta palavra de Deus nesta noite. Ninguém pode estar patrocinando os teus sonhos, mas Deus está. Deus está patrocinando os teus sonhos. Marca número 2 de um sonhador, de um vencedor. A marca número 2 de um vencedor. Davi era um homem que confiava em Deus. Número 2. Queridos irmãos, a razão de Jesus dizer que Davi, eis que tenho a chave de Davi, a porta que eu abro ninguém fecha, e a porta que eu fecho ninguém abre. Por que ele usa Davi? Porque Davi foi um dos homens que mais confiou em Deus. Há quem diga que Davi foi o único homem que não teve a sua confiança testada. Deus provou a fé de Abraão, mas Deus não provou a fé de Davi. Em Salmos capítulo 20 e o versículo 7, olha o que ele diz: alguns confiam em carros, outros em cavalos, mas eu confiarei no Senhor. Salmos capítulo 27, versículo 1: o Senhor é minha luz, o Senhor é minha salvação, de quem terei medo? Ainda que se acampasse contra mim um exército. Quando ele diz exército ali, ele está se referindo ao exército da Pérsia, composto por milhões de homens. Ele diz assim: ainda que esse exército estivesse acampado contra mim, no Senhor eu estaria confiando. Ele confiava tanto em Deus que ele escreve o Salmos capítulo 23, versículo 4: ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Sabe o que é vale da sombra da morte? Era onde se colocavam os piores criminosos. Dentro deste vale havia feras selvagens, havia urso, havia leões, ninguém saía vivo. E Davi está expressando toda a confiança em Deus, que ele diz assim: no Senhor eu estaria confiando, que eu sairia vivo deste vale, ainda que eu andasse lá. No Senhor eu estaria confiando. A segunda marca de um vencedor é confiar em Deus. Você precisa confiar em Deus. Você precisa ter fé. A partir de hoje, alimente a sua fé, alimente a sua certeza, alimente a sua convicção. Não se apresse para sair da presença de Deus, porque o segredo de um vencedor é ter fé, é ter confiança. E Davi teve. Ele teve fé, ele teve confiança. Sabe o que é fé? Em grego é piste, significa lealdade constante e inabalável em quem confiamos. Quem confia em Deus tem certeza que tudo vai dar certo, mesmo quando tudo não errar. Quem confia em Deus, se estiver numa tempestade, tem certeza que vai dar certo. Mas os discípulos: mestre, acorda, salva-nos, porque pereceremos. E Jesus ali se irrita e diz: homens de pequena fé, por que sois tímidos? Jesus chama os discípulos de homens de pequena fé.
Em Mateus capítulo 17, os discípulos não conseguiram expulsar o demônio. E Jesus diz: sabe por que vocês não conseguiram? Por causa da pequenez da vossa fé. Jesus também chamou a geração de homens de pequena fé. Aí tem pregador que diz: irmão, se você tiver uma fé pequenininha, desse tamanhozinho assim, você vai dizer para aquele monte, transporte daqui para colar, e ele vai te obedecer. Fé pequena. Fé pequena é fé deficiente. Fé pequena é fé deficiente. Em Mateus capítulo 14, Jesus cura um homem no templo com a mão mirrada. E tem gente dentro da igreja com sua mão mirrada, pastor. Sabe por que tem gente, irmã Daiane, dentro do templo com a mão mirrada? Daiane, né? Pagou o churrasco não para nós. Sabe por que tem gente com a mão mirrada dentro do templo? Sabe o que é mão mirrada? É falta de fé. O que é a nossa mão no mundo físico? Ela se apropria das coisas. No mundo espiritual nós também temos um corpo. E a nossa mão no mundo espiritual se chama fé. Porque a fé é que pega. A fé é aquilo que obtém. Pela graça sois salvos. Isto não vem de vós, mas é dom de Deus, mediante a fé. Então a graça de Deus é algo que Deus nos dispõe. E a fé é a capacidade que Deus nos dá para se apossar daquilo que Ele dispõe. Isso que é fé. Mas a fé de muitos estão mirrada, não conseguem pegar. Sabe o que isso significa? Sabe o que é uma pessoa sem fé dentro do culto? Não consegue pegar a promessa. Deus está prometendo e ele está duvidando depois. Não, se Deus te prometeu, toma posse. Confia, vai dar tudo certo. Sabe o que é uma pessoa com a mão mirrada dentro do culto? É uma pessoa que não consegue se apossar daquilo que Deus está colocando na mão, não consegue pegar a bênção. Se apossa da promessa, não consegue pegar a promessa, não consegue pegar a palavra. Escuta o que eu vou lhe dizer, irmão. Não se ofenda. Não se ofenda. Mas se você é aquele tipo de pessoa que não tem paciência para ouvir a palavra, não consigo, você não vai ser vitorioso. Mas a partir do momento que você tem paciência para receber a palavra, para ouvir a palavra, para aprender a palavra, a tua vida começa a mudar. E uma pessoa que tem fé, ela consegue se apossar da palavra. O pregador está ministrando e ela está pegando, ela está tomando posse. Ela está recebendo, eu creio. Eu tomo posse. Se o pregador fala que tem que pedir perdão, ela vai lá e pede perdão. Se o pregador fala que tem que perdoar, ela vai lá e perdoa. Hoje eu ouvi na palavra que eu tenho que perdoar, e essa pessoa perdoa. Hoje eu ouvi na palavra que eu tenho que ajudar, e essa pessoa vai lá e ajuda. Isso são características de pessoas que acreditam, de pessoas que confiam. Irmão, o pastor ele pode ser bom para pregar sobre a fé. Aquele pastor ali é incrível, mas não é o discurso dele que faz o povo mudar. O que faz o povo mudar é a fé que eles têm em Deus, é a confiança que eles têm em Deus, é a convicção. E é por isso que a Bíblia diz: guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. O que é coroa? É salvação? Não, você já é salvo. O diabo não pode roubar essa salvação de você, porque Deus te deu esta salvação, e Deus iniciou esta salvação. A Bíblia diz que aquele que iniciou a obra há de completar. Então essa salvação, ela foi iniciada por Deus, ela está sendo desenvolvida por Deus, e vai ser terminada por Deus em você, e você vai chegar no céu, vai levantar sua mão para o céu e dizer: foi Ele que me salvou, foi Ele que continuou me salvando, e foi Ele que completou esta obra em mim.
salvo por causa da graça de Deus. E a graça de Deus é algo que se inicia, é algo que cresce, é algo que permanece, e é algo que vai terminar na consumação. Isso é graça. Mas o que é coroa aqui? É fé. A tua fé. O diabo está fazendo de tudo para roubar a tua convicção. E se você perder sua convicção, você perde tudo. Se você perder sua certeza, você perde tudo. Se você perder esta convicção, eu posso pregar, a palavra não entra no teu coração. Mas a partir de hoje, o Espírito Santo está limpando o terreno chamado coração. Receba. Ele está limpando o terreno chamado coração. 5 pedras lisas do ribeiro. Primeira marca distinta de um sonhador: sonhar. De um vencedor: sonhar. Segunda marca distinta de um sonhador, de um vencedor: confiança em Deus. Terceira marca distinta de um vencedor: humildade. Sabe por que Davi foi um vencedor na vida? Sabe por que ele foi vitorioso na vida? Porque ele tinha humildade. Já ouviram aquele ditado? Que a humildade leva aonde? Leva longe. Pessoas humildes vão longe. Pessoas humildes chegam longe. A pessoa só para de crescer quando ela deixa de ser humilde. Preste atenção, irmão. Humildade, quando eu falo de humildade, não é ser coitadinho. Quando eu falo de humildade, não é ser dócil. Não é isso que é humildade. Humildade é uma disposição do coração. Humildade, à luz da Bíblia, é ter um coração de servo. É pessoa que gosta de servir. Ela serve porque gosta, ela ajuda porque gosta, ela tem o prazer de ver a realização do outro. Eu vou fazer isso aqui para ver meu irmão feliz. Eu vou fazer isso aqui para ver Deus feliz. Porque humilde tem coração de servo. Por que humilde vai longe? Porque só humilde aceita conselho. Só humilde aceita conselho. A gente vê em 1 Samuel capítulo 25, Davi estava furioso, marcha com 400 homens para matar Nabal. E Abigail intervém e diz: meu senhor, você vai sujar suas mãos de sangue, logo do sangue deste filho de Belial. Você vai sujar a sua reputação. Você vai se tornar o futuro rei de Israel. E a sua reputação vai estar manchada. E Davi aceita aquele conselho e vê aquele conselho como algo sensato. Mas aí vem a outra característica de quem é humilde. Uma pessoa humilde respeita a autoridade. Quer ver se a pessoa realmente é humilde? É quando ela é dócil, é quando ela é gentil? Não. Tem gente que é dócil, tem gente que é gentil, mas na hora de respeitar não respeita. Na hora de se submeter não se submete. Pai é autoridade. Marido é autoridade. Líder em algum setor da igreja é autoridade. Pastor é autoridade. Respeite as autoridades. Em 1 Samuel capítulo 24, Saul persegue Davi. Saul tenta matar Davi. E é interessante que houve uma ocasião que o rei Saul foi perseguir Davi. Eu não sei, irmão, mas eu acho que nesse dia ele comeu um mocotó. Você chama aqui de panelada. Ai, meu rei. Ai, tá doendo. Pastor, e ele vai para o matagal. Aliás, dentro da caverna.
fazendo necessidades fisiológicas. E a capa do rei, olha aqui a capa do rei. Aí Davi vem por trás. Olha aqui, irmão, olha para cá. Davi vem por trás e corta a capa do rei. E os homens disseram assim para Davi: é tua chance, mata o teu inimigo. Deus está entregando o teu inimigo nas tuas mãos. E Davi, sabe o que isso significa, irmão? Que haverá coisas que vai parecer óbvio. Tem gente que vai dizer que é de Deus, mas você vai ter um discernimento espiritual para saber que não é de Deus. Porque uma coisa que eu quero dizer, tem pregação por aí dizendo que Deus quebra protocolo, que Deus quebra princípio. Não, Deus não quebra princípio. Deus não quebra protocolo. E Davi tinha esse princípio no coração. E o que eu acho interessante é que ele só cortou o manto do rei e teve arrependimento por aquilo que ele fez. E o que isso quer dizer? O mesmo Davi que teve sensibilidade quando adulterou, foi o mesmo Davi que teve a sensibilidade quando cortou o manto do rei. Tem gente que uma mentirinha não tem sensibilidade. Essa aqui foi só uma mentirinha. Tem gente que faz coisa pior do que eu. É interessante que a pessoa que faz coisa pior do que você dobra o joelho e se arrepende. E quando Jesus voltar, ela vai para o céu. E você que não se arrepende dos pequenos erros, quando Jesus voltar, você vai para o inferno. Porque o mesmo pecado que eu tenho que, ou a mesma sensibilidade que eu tenho que ter para pecados maiores, eu também tenho que ter para pecados menores. Uma mentirinha, uma mentirona é pecado do mesmo jeito. É pecado do mesmo jeito. É por isso que Jesus Cristo disse que adultério não é você largar sua mulher e casar com outra, mas adultério é você olhar para uma mulher e desejá-la no teu coração. Quando Jesus diz isso, quer dizer que você pode ser fiel até os 10, até o 9º mandamento, mas chegou no 9º e no 10º você não é. Porque já é pecado do coração, já é pecado de dentro da alma. Mas às vezes, irmãos, a gente não está preocupado com os pecados de pensamento, porque lá é que nascem os desejos. Todo pecado, conforme Marcos capítulo 7, versículo 21, nasce no coração do homem, porque é do coração do homem que procede todas as impurezas. É por isso que Provérbios capítulo 4, 23, tudo que se deve guardar, guarde o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Trata com o teu coração, vigie o teu coração. Não faça como a filosofia moderna diz, segue o teu coração. Não. Jeremias capítulo 17, versículo 8, versículo 9. Enganoso é o coração do homem, mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto. Não confie no teu coração, não confie na tua natureza. Davi era submisso às autoridades, ele respeitava as autoridades. É interessante que em 2 Samuel capítulo 1, versículo 1, 2 homens vieram trazer a notícia e ainda trouxeram a cabeça de Saul para Davi, e vieram ali se esnobar, dizendo: aí Davi, Deus venceu os teus inimigos. E Davi mandou cortar as 2 mãos desses homens, dizendo que este sangue que vocês causaram não recaia sobre mim. E cortou a mão desses homens. Sabe o que eu aprendo, irmão? Davi não queria ser exaltado com a derrota de ninguém. Não queria ser exaltado puxando o tapete de ninguém. Só o coração humilde não aceita essas coisas. É por isso que ele tinha uma profunda humildade. Ele não queria ser exaltado com a derrota do outro. Ele não queria vencer com o fracasso do outro. Você não precisa que alguém morra para você ser promovido. Você não precisa que alguém perca para você ganhar. Quem te exalta é Deus.
Quem te levanta é Deus. Davi, quando Jonatas morre, quando Saul morre, o povo diz: vai lá, usurpa o trono. Ele disse: não vou fazer isso, não vou fazer parte disso. Só vou quando Deus preparar tudo. Quarta característica de um vencedor. Preste atenção numa coisa, irmão. Um coração humilde. Um coração humilde. Ele não deseja o fracasso de ninguém para poder vencer. E um coração humilde nunca vai desejar ser maior do que ninguém. Escute. Jacó sonhou com uma escada. E essa escada ia até onde? Até onde? Representa limite. Teve um que desejou ir acima do céu. E o que aconteceu com ele? Bom, você pode pregar até mais do que pastor Elias, mas você nunca vai ser maior que o pastor Elias. A nível espiritual, não. Aprenda isso. Deus vai levantar pregadores aqui. Hoje eu prego mais do que o meu pastor. Hoje eu sou mais inteligente do que o meu pastor. Mas você sempre vai estar abaixo do seu pastor. Isso é autoridade espiritual. É humildade. É porque você sabe mais, você não tem que respeitar. Não é porque você conhece mais, você não tem que respeitar. Respeite. Ah, mas eu oro mais do que o pastor. Eu jejuo mais do que o pastor. Eu evangelizo mais do que o pastor. Mas você nunca vai estar acima do pastor. Aprenda isso. Amém? Davi era humilde. Quando ele recebeu unção, ele continuou sendo servo. Quando você recebeu unção, quando você recebeu um carro, não fica narigudo, não fica pomposo, andando para lá: agora eu dou um cargo, agora eu sou líder, agora eu sou isso, agora eu sou aquilo. Baixa a bola. Davi continuou servindo a casa do seu pai, continuou pastoreando a ovelha de seu pai. Foi músico de Saul. Quando terminava lá as responsabilidades com Saul, quando Saul parava de ficar doido, de vez em quando ele ficava doido, de vez em quando ele ficava endemoniado, aí Davi ia lá, tocava a harpa, e ele se recuperava, voltava para o pasto do pai. É isso, humildade. É tão tal que quando ele foi levar a comida para os seus irmãos, e ele foi saber o que estava acontecendo, o irmão dele mais velho, Eliabe, disse: o que você faz aqui? Vai cuidar das ovelhas de papai. Ele ignora. Escuta o que eu vou lhe dizer, irmão. Quem é humilde, ofensas não entra em seu coração. Jovem, procure ser humilde. Às vezes o pastor vai dizer uma coisa aqui dura, aí o pastor depois vai dizer: meu Deus, eu vou perder o jovem. Aí, meu irmão, eu falei aquela palavra dura, pastor, está tudo bem, foi de Deus aquela palavra para mim, eu recebo. Ei, você vai longe, viu? Se prepare. Deus lá no céu está olhando esse coração e está dando uma piscadinha para vocês. Esse aí eu vou levantar. Esse aí eu vou levantar. Então, se o teu pastor pregar um sermão duro, não sai da igreja, não, irmão. Está certo? Tem uns que dizem assim: fala a Deus, eita! Mas é para o vizinho. Agora, quando é para ele, mas vamos falar besteira. Não é para o vizinho, não, irmão. Ah, fulano não veio hoje no culto, essa palavra era para ele. Quem disse? Se fosse para ele, ele vinha. A palavra é para você. A palavra é para ti. Tome posse. Ou você só toma posse quando a profecia é boa, ou você só toma posse quando a palavra é boa. Tome posse também quando a palavra é amarga, porque é para te edificar. Ontem eu dei um remédio amargo para o pastor. Ele disse: que remédio amargo?
Mas depois ele foi sentindo o efeito, ele disse: que coisa boa. Foi hoje ou foi ontem? Foi hoje. Foi ontem. Que coisa boa. É isso, irmão. Quarto lugar. Por que Davi foi um vencedor? Porque Davi amava a presença de Deus. Amava. Ele passou 20 anos reinando em Hebron. 20 anos. Depois ele reina em Hebron. 2 Samuel capítulo 6. Ele é chamado, ele é convocado para assumir o trono de Jerusalém. Ele é convocado para assumir o trono de Jerusalém. Mas ele disse assim: eu não vou assumir o trono sem a presença da arca. Eu não vou me apressar para sair e assumir o trono sem a presença de Deus. Sabe o que isso representa para as nossas vidas? Sabe o que isso quer dizer para as nossas vidas? Não dê nenhum só passo sem a presença de Deus. Não faça nada na sua vida sem a presença do Senhor. Mas quando ele foi levar a arca do trono, aconteceram alguns erros fatais, como os irmãos já sabem. A arca tinha que ser levada por sacerdotes. A arca não podia ser levada por qualquer pessoa. Ele colocou a arca em carros. Aí depois que Deus mata um homem chamado Uzá, e Davi ficou ali desgostoso, porque ele teve uma boa intenção. É uma coisa que a gente tem que fazer, irmão. Se você quer fazer as coisas para Deus, faz de acordo com a Bíblia. Faz de acordo com a palavra. Porque Deus se agrada quando tudo está ligado à sua palavra. Aí presta atenção. A cada 7 passos um sacrifício. A cada 7 passos um sacrifício. A cada 7 passos um sacrifício. Até chegar em Jerusalém. E Deus gostou. Você já pensou quantas horas isso levou? A cada 7 passos um sacrifício. A cada 7 passos um sacrifício. Aí quando estava chegando em Jerusalém, ele começou a dançar, ele começou a glorificar, ele começou a adorar, ele começou a bendizer, ele começou a adorar. E a esposa dele, quando viu aquela cena, ela blasfemou de Davi, ela desprezou Davi em seu coração. Mas irmão, quando você está fazendo tudo dentro da palavra, quando você está fazendo tudo nos conformes, quem te critica, você não tem que ligar, você não tem que prestar atenção, porque você está na direção de Deus, você está agradando a Deus, você está glorificando o nome do Senhor. Davi amava a presença, e a maior evidência de que Davi amava a presença foi quando ele cometeu o pecado. Betseba. Davi, quando comete o pecado com Betseba, o seu pecado está mais detalhado em Salmos capítulo 32 e Salmos capítulo 51. Está lá o detalhe do pecado de Davi. Ouça, irmão. Você acha que Davi pecou e o profeta Natan veio logo exortá-lo? Passou um ano, ainda ficou um ano Davi em pecado. E Salmo 42 ele diz assim, Salmo 32: enquanto ocultei o meu pecado, quebraram os meus ossos. Ele sentia dores, ele sentia infelicidade. E o que o pecado faz? O pecado afasta a presença de Deus da nossa vida. E quando a presença do Espírito Santo se afasta da nossa vida, Salmos capítulo 51, versículo 11, a gente perde a alegria da salvação. Porque ele diz: devolve a alegria da salvação.
Você sabe que a alegria da salvação, Pedro chama essa alegria de alegria indizível. É aquela alegria que nada substitui, é aquela alegria que nada abala, é aquela alegria permanente, é aquela alegria que faz você sorrir de forma radiante, de forma reluzente. É a alegria de ser salvo, é a alegria de estar em comunhão com Deus, é a alegria de estar na presença do Senhor. Porque Davi, ele era um homem que amava a Deus. E é por isso que ele escreve o Salmo 51, versículo 17, que um coração quebrantado e compungido não desprezará o Senhor. Sabe que é uma pessoa que ama a presença de Deus? É uma pessoa com o coração quebrantado, coração compungido. É uma pessoa que leva as coisas de Deus a sério. Aquela pessoa que tem facilidade de chorar. É aquela pessoa que tem a sensibilidade quando Deus fala com ela. Ela está no culto e a lágrima começa a descer, a presença começa a descer, e ela tem aquele coração contrito. Quando ela erra, ela vai lá e pede perdão. Quando ela falha, ela vai lá e ela não somente pede perdão para Deus, mas ela pede perdão também para o próximo. Mas a palavra do Senhor para Davi foi essa: tu não vai morrer, meu céu. O Senhor te perdoa. E eu vejo o Salmos 89, versículo 20, escrito assim: achei a Davi, o meu servo. Glória a Deus. Achei a Davi, o meu servo. Ou seja, Deus estava tão feliz. É como uma criança quando encontra o seu brinquedo que ela perdeu. Quando ela encontra aquele ursinho de pelúcia que ela dorme com ele toda noite, e ela fica feliz quando encontra de novo. Assim era a sensação. Deus estava feliz, dizendo assim: achei a Davi, meu servo. Ou seja, foi a restauração de Davi, e o Senhor se alegrou profundamente. Quando você é uma pessoa que se arrepende do que faz, quando você é uma pessoa que lamenta o que fez, quando você é uma pessoa que erra, mas procura ter aquela contrição, você não fica feliz quando você está no erro, e você ali se volta para Deus, pede o seu perdão, você chora com amargura, você diz: Senhor, me perdoa, Senhor, me restaura, por favor, pelo poder bendito da tua presença. E quando esse Deus, ele te concede o perdão, ele diz assim: achei a minha serva, achei o meu servo, achei, porque ele encontrou no teu coração arrependimento. E é isso que é o sentido de metanoia. Um coração arrependido. É um coração que quer agradar a Deus. É um coração que quer buscar a vontade de Deus. Porque nada nos completa, nada nos preenche quando estamos segundo a vontade de Deus na nossa vida. Por último, para encerrar, obrigado por vocês terem ouvido até aqui. A última marca de um vencedor: gratidão. Davi, ele tinha essa última marca. Ele era uma pessoa agradecida. Ele era uma pessoa que tinha gratidão no seu coração. Tem pessoas que recebem a bênção, recebem o milagre, depois que recebe a bênção, são como os 10 leprosos de Samaria. Estou vestindo a camisa, viu? Tchau. E não volta para agradecer. É como diz um pregador chamado Marco Feliciano: a gratidão é algo sem explicação. Não tem explicação. É como uma picada de veneno. O homem, ele é altamente ingrato. Mas Davi, ele era um homem agradecido. Em 2 Samuel, capítulo 9, ele estava em seu trono,
E quando ele estava lá, bem sucedido, militarmente, um exército imbatível, economicamente poderoso, próspero, olha com o que ele vai se preocupar. Alguém da casa de Saul, para que eu distribua os meus bens, para que eu compartilhe os meus bens. Sim, rei, há alguém. Ele se chama Mefibosete. Ele está na casa de Maqui, em Lodebar. Porém, ele é coxo, ele é aleijado. É interessante que ele faz essa pergunta. Alguém? Sim. Mas ele é coxo, ele é aleijado. E ele manda chamar Mefibosete. Vai lá. Alguém chega na casa de Mefibosete. Mefibosete coxo, aleijado. Alguém vai atender a porta. Quando viu aquela carruagem, por que ele estava escondido em Lodebar? Para se esconder do rei. Porque naquele tempo, irmão, era normal um novo monarca destruir a semente do monarca anterior, para que o seu trono jamais fosse reivindicado, para que o seu trono jamais fosse ameaçado. Mas Davi era um homem que ele tinha tanta confiança em Deus, ele tinha tanta certeza das coisas de Deus, que ele pensava desta forma: o que Deus me deu, ninguém me toma. O que Deus me deu, eu não preciso proteger de ninguém, eu não preciso defender de ninguém. Pode até se levantar para tentar me tomar, como no caso de Absalão, o próprio filho que se rebelou contra o pai, mas Deus me deu a vitória. O que é teu, ninguém toma. Você não precisa ficar protegendo, você não precisa ficar defendendo. Ninguém toma o que Deus te deu. Alguém, manda chamar. E Mefibosete estava lá. E a palavra foi essa: o rei manda te chamar. Quem sabe ele botou a mão no coração e disse: é minha hora. É hoje. É hoje que eu morro. É hoje que dão cabo na minha vida. E ele chega diante do rei. E quem sabe naquele momento, irmão, ele já estava esperando a espada atravessar o seu peito. Quem sabe naquele momento ele já estava esperando a espada atravessar o seu pescoço e cortar o seu pescoço, cortar as suas articulações e a sua cabeça rolar no chão. Mas o rei diz assim para ele: a partir de hoje, tudo que era do teu avô vai ser teu. Tudo que era do teu pai vai ser restituído para você. E tem mais: a partir de hoje, todos os dias, você vai se assentar comigo à mesa. Aleluia. Sabe o que é que isso representa, queridos irmãos? Todos nós que estamos aqui nesta noite, sabe qual era o certo Deus fazer conosco? Era enfiar uma espada de 2 gumes no nosso peito, era cortar o nosso pescoço, porque Ele é um Deus santo e nós somos pecadores. Era assim que Ele era para fazer conosco. E quando temos convicção de que realmente somos pecadores, é assim que nós nos sentimos. Mas este Deus, Ele vem com a graça, Ele vem com o perdão, Ele vem com a sua misericórdia. Aleluia. E quando Ele disse assim: a partir de hoje você vai se assentar comigo à mesa, você vai comer comigo à mesa. Sabe o que Ele estava dizendo para Mefibosete? A partir de hoje você vai ser um filho meu. A partir de hoje você vai ser como um filho que vai se assentar à mesa. E a Bíblia diz em João capítulo 1 versículo 12 que Jesus Cristo nos deu o poder de sermos feitos filhos de Deus. Hoje Ele colocou uma mesa diante dos nossos inimigos.
e colocou o óleo precioso da unção sobre as nossas cabeças, aleluia, e Ele nos exaltou com dupla honra, Ele nos exaltou com a sua graça, com o seu perdão e com a sua misericórdia. Eu convido você para ficar de pé agora. Aleluia! Talvez você se sente indigno nesta noite, mas o Rei mandou te chamar.